foi um dia assim, que nunca mais vai sair na minha mente. Tratamos de enterrar meu filho, veio uma ordem que era para enterrar no mesmo dia. Eu falei, não, meu filho vai ter velório, porque a maioria dos meninos não teve velório. Eu falei, meu filho vai ter velório. Meu filho era um cidadão, meu filho vai ter velório. E eu falei, eu vou lutar, porque já que o parente disse que não viu, não sabe quem foi que matou meu filho, não viu meu filho na pedra, porque ele viu, todos os policiais que matam os meninos, eles vão na pedra para ver se os meninos devem para eles, foi algum menino que tinha conflito com a lei, não foi diferente, eles viram meu filho na pedra, ele viu meu filho na pedra e não quis me falar. Então, ele chegou, ligou de novo, antes de eu ir pro velório do meu filho, e falou, eu não vi, eu não sei de nada, eu não sei. Eu falei, ó, de hoje em diante você é meu inimigo número 1. Eu vou lutar com todas as armas, entendeu? Contra esse Estado. E fui no velório do meu filho, várias viaturas cantando pneu, tentando intimidar, carro preto, carro de tudo que é forma, mesmo assim dopada, eu vi tudo, né? No dia seguinte, antes de enterrar meu filho, chega um rapaz na porta do velório e falou assim, quem matou seu filho foi a PM. Ele morreu em cima do Morro da Nova Cinta. Quem matou seu filho foi a PM. Eu sou irmã de uma grávida de 9 meses que foi morta também. Ela morreu primeiro do que o seu filho. Ela foi morta, mataram ela e o marido. Então, ela foi enterrada primeiro do que o meu filho e depois nós executamos meu filho. Mas no velório do meu filho, foi aonde que começou a desenrolar o quebra-cabeça. Um dos meninos vieram e falaram que o meu filho... acabou a gasolina da moto dele na subida do morro. Meu filho foi no posto tentar colocar gasolina na moto. O posto estava fechado, mas tinha circuito de câmera de monitoramento. E disse que quando ele chegou no posto para auxiliar meu filho, porque o posto estava fechado, tinha 2 viaturas. Foi ele que contou que tinha 2 viaturas da polícia abordando meu filho e espancando meu filho. E falou no final, falou assim, meu filho gritava que era trabalhador, e eles falaram, morreu, você é ladrão. Quando eu saí do hospital, eu falei pro meu marido, eu quero ir atrás daquela mãe que eu vi na televisão. Ele, como? Eu falei assim, dá teu jeito, eu quero. E ele começou a perguntar, e aí até que ele achou o irmão dela. O irmão dela deu o endereço e eu fui na casa da Edinalva. Ela morava próximo da minha casa e eu não conhecia. Quando eu cheguei na casa dela, ela não estava. Aí a filha mandou buscar ela, ela veio. Quando ela entrou, ela falou assim, você está sentindo cheiro de flor? A minha casa só sente cheiro de flor. Eu falei, Nalva, vamos, Nalva, lutar, porque eu conheço a justiça. Me enganei. Ela falou, vamos. Nós fomos atrás da segunda mãe, que saiu no jornal. Saiu a morte do filho dela, saiu no jornal, aquele sensacionalismo todo. Eu falei, alguma coisa tem essa família para poder eles dar ampla divulgação da morte do filho. Ele era um presidente da associação dos moradores do Sabuó, a mãe secretária da associação, e a mídia local, ela cobriu a morte daquele menino. O nome dele era o Ricardo Porto Noronha, né? Que junto com o Tiago de Freitas, foi muito difícil. A gente não sabia onde ela morava, entramos por dentro das favelas, ninguém queria falar nada. Conversamos com uns meninos, né? Eles também não queriam quando a gente falamos que nós éramos mãe de vítima. Aí, daquela situação toda, eles me indicaram, assim, por alto, onde que morava a Vera Freitas, e nós fomos atrás. E quando chegamos lá, foi uma dificuldade para achar, mas nós achamos. Falamos para ela assim, vamos lutar junto? Ela falou, vamos. Eu falei, queria saber da grávida, porque a gente sabia que tinha uma grávida de 9 meses que tinha morrido. Aí ela falou assim, meu filho tem uma namorada que conhece dos baile funk, a Ana Paula. Essa que morreu, grávida de 9 meses. Vamos lá, Débora? Eu falei, vamos. Aí nós fomos na casa da Vera Gonzaga.
E chegamos lá, a Vera muito assustada, muito desacreditada, mas mesmo assim nós chamamos ela para a luta, falamos que a gente conhecia a justiça, né? A gente conhecia pessoas, a gente não conhecia a justiça. E ali se formou o movimento Mãe de Maio. Então, a gente vê que é um retrocesso, é uma coisa assim que é uma ditadura mal resolvida. E não se combate a violência com violência. Não existe jamais guerra às drogas. Jamais. Existe uma guerra não declarada onde é contra nós. Uma guerra contra nós. Então, nós estamos sendo caçados. Entendeu? E cada vez vai ficando pior, porque a cultura do medo, ela existe. A cultura do medo, ela resiste. Só não está mais alarmante as mortes porque existe Mãe de Maio. Existe Mãe de Maio em todo o território brasileiro. E nós, Mãe de Maio, nós não temos mais o território brasileiro como um quilombo de luta, mas sim o mundo. Nós globalizando a nossa luta para mostrar que a ditadura está perversa, a pena de morte está decretada no Brasil. Nós não temos que discutir mais genocídio, nós temos que discutir pena de morte. Quando a gente começar a discutir pena de morte no Brasil, a gente acaba a intervenção, porque o Rio de Janeiro não pode ser um laboratório para ser modelo para o resto do país. Apesar que quando a gente vê o caveirão, a gente sabe que tem caveirão também lá em Salvador. Lá no Salvador tem as UPPs. No estado de São Paulo também tem um caveirão. O caveirão é todo o aparelho trazido por Israel. A tecnologia está aqui. O Israel trouxe a tecnologia para o Brasil. E quando a gente vê que a gente teve, infelizmente, um governo de esquerda que ele faz uma lei antiterrorismo contra os movimentos sociais, para poder deixar a gente engessado, a gente também fala que a gente precisa fazer e redesenhar uma nova esquerda. E nós, Mãe de Maio, nós temos o dever de falar não à intervenção. Jamais. Porque a intervenção é o poder paralelo fascista. É o fascismo que está imperando dentro do nosso país, implantando a cultura do medo. Não existe guerra às drogas. Jamais. Existe guerra às pessoas. Ela tem cor, ela tem classe, ela tem sexo. Entendeu? Isso foi a reparação que o nosso país está dando para a escravatura. É reparando dessa forma. Porque quando a gente tem uma lei áurea assinada a lápis, qualquer um apaga. E está sendo apagada. Entendeu? A dizimação do povo preto e pobre favelado. Não se extinga a pobreza matando. Jamais. E a violência, para se combater, não é com essa falsa guerra às drogas. Jamais. É com a educação. Nós precisamos de educação. Nós precisamos desmilitarizar a polícia, porque a polícia militarizada é uma polícia que ela é violenta. Ela é violenta, porque nós batemos de frente com o comando na chacina de Osasco e dizemos para ele que ele tentou intimidar o movimento Mãe de Maio. E o movimento Mãe de Maio ninguém intimida, nós somos lei no estado de São Paulo. E nós implantamos essa lei no Rio de Janeiro, porque o que a gente vê, as violações do Rio de Janeiro, é macabra. E todo mundo tem que se debruçar e ser solidário ao povo do Rio de Janeiro. Porque quando a gente vê um comandante querendo intimidar uma mãe, ou então ou então um sistema colocar uma mãe presa, como fizeram com 2 Mães de Maio, então, a gente vê que eles acham no direito de, além de tirar a vida dos nossos filhos, eles acham que têm o direito de nos intimidar. O poder da fala de uma mãe é o poder de não dizer a cultura do medo. A gente não tem medo da bala, a gente não tem medo do açoite. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é politicamente fascista. Entendeu? É para encobrir a corrupção implantada naquele estado. E estão querendo encobrir a corrupção que foi implantada dentro daquele estado, matando. Quando a gente vê Sérgio Cabral dizer que as mães da favela são as verdadeiras fábricas de marginais, a gente também fomos para o Rio de Janeiro perguntar para ele se não chegou a hora da gente perguntar para a mãe dele, entendeu? Quem é a fábrica de marginais? Então, fazer essa troca é bem complicado. E esconder uma corrupção com a vida do ser humano e da população pobre e negra é muito fácil.
Mas eu digo e repito, nós estamos unidas para contra esse retrocesso. E nós temos a certeza que a globalização da nossa luta, a gente consegue parir um novo Brasil, a gente consegue parir uma nova sociedade, a gente consegue fazer uma educação popular dentro desse sistema e dizer para essa nação que nós não somos escravos. Nós dizemos, não, senhor, não, senhor, não, senhor, porque nós não vamos jamais aceitar essa marcha fúnebre que está instalado, entendeu, dentro do nosso país. Jamais. Iremos parir um novo Brasil, uma nova sociedade. Enquanto te derrubarem uma, 10 se levanta. Isso eu tenho certeza. E vamos dizer que as mães do Rio de Janeiro, elas estão unidas. Elas estão muito unidas. E dizer para essa sociedade que na hora de falar sobre as favelas, que dê o poder da fala para quem convive dentro dela. Entendeu? Para poder a gente acabar com essa teia de dizer nós somos favelados, nós somos periféricos e não saber o que está acontecendo lá, porque as piores violações acontecem dentro das favelas e das periferias. O Brasil é um dos maiores violadores de direitos humanos. O Brasil não tem direito de sentar na cadeira da ONU. O Brasil não fez a lição de casa. O Brasil tem que entender que esse poder fascista de pai para filho, de filho para pai, tem que acabar. A negrada tem que tomar o poder, sim. E eu acredito só no poder popular. Tomar tudo que é nosso que foi retirado. E aí a gente vai conquistar um país mais justo e igualitário.